Começa agora mais um Rede Vida Serviço. A moda amada por muitos também é esnobada por tantos outros. Mas é sempre um assunto presente no nosso dia a dia, principalmente quando trazemos para dentro de um contexto social e não somente reduzi-la de forma equivocada ao ato de consumir. É fato. A moda é uma ferramenta de imagem e quem diz que moda é futilidade não sabe o poder que ela tem quando usada com sabedoria. É sobre se vestir com inteligência e comunicar quem você é através dela. E para ensinar a gente a usar a moda de maneira consciente e correta, recebo a estilista Tainara Panassolo. Seja bem-vinda, Tainara. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com você nesse momento, nessa troca gostosa, e a gente vai tentar tirar um pouquinho das dúvidas aí do pessoal sobre moda. E ressaltar a importância da moda, porque eu abri falando que a moda, ela representa o que a gente quer passar, a nossa comunicação, o que a gente veste, ele diz muito mais sobre nós, do que nós estamos sentindo e como nós somos. Com certeza, com toda certeza, né? Às vezes, tinha um professor meu que falava assim, quando a gente coloca uma roupa que não externa o que a gente a gente está mentindo. Então, isso ficou para sempre guardado assim comigo, porque ela externa mesmo o que a gente a nossa essência, né? Então, nós precisamos nos atentar um pouquinho, principalmente no quesito profissional também. Às vezes, as pessoas se perdem um pouquinho ali e é legal sim dar uma atenção para a moda. Pelo que você me explicou, a moda, a roupa, como a gente se apresenta, é a nossa comunicação não verbal. Exatamente. Então, como a gente pode usá-la a nosso favor? Tem muita gente assistindo Rede Vida Serviço, dá dicas básicas de como se apresentar adequadamente para que a nossa imagem reflita o que a gente é e a mensagem que a gente quer levar para outra pessoa. Eu sempre falo assim, tem duas coisas que são essenciais. Primeiro, a gente precisa se conhecer, né? Entender quais são os nossos gostos pessoais, entender a nossa essência, os nossos valores, né? E depois, entender a nossa realidade, né? Então, às vezes, nós temos um tipo de trabalho e que às vezes não condiz com o nosso guarda-roupa, né? Às vezes você vai trabalhar de carro, às vezes você vai de ônibus, às vezes de moto. Então, tudo isso precisa se encaixar, né? E também no que você, como você almeja também, onde você almeja chegar. Então, isso também, refletir isso através do seu guarda-roupa é super importante, porque o que as pessoas veem como você disse, a comunicação não verbal. Então, antes de você abrir a boca, as pessoas já fizeram uma leitura, às vezes até inconsciente, sem julgamento, mas elas já fizeram essa leitura. Então, às vezes, parar um pouquinho e refletir na mensagem que você está passando é bem interessante. É aquele ditado, em primeira imagem é que fica? Exatamente. E é real isso, né? É real. Às vezes a gente fala, não, mas não tem problema. Eu só vou ali no mercado, eu só vou ali, ou, né, tô indo trabalhar, né? Mas a impressão fica. Se vestir adequadamente, se cuidar, é um ato de amor? Com certeza, eu acredito muito nisso, né? É um ato de amor por si próprio e pelas pessoas que estão, né, ao nosso redor, né? A gente tem quem tem filhos, pais e as pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente se cuida, né? Cuida aqui do templo, é agradável, né? É agradável ter uma pessoa bem cuidada, né? E para nós mesmos também, né? É necessário. Como trabalhar a nossa imagem pessoal, então, Tainara, para chegar numa vaga de emprego e conseguir ser notada, ou num ambiente social, ou até mesmo no nosso dia a dia, no trabalho, mesmo com essas pluralidades que você falou, um de ônibus, um de carro, um de moto, mas como construir essa identidade, essa postura, essa imagem através do que nós vestimos? Bom, entendendo um pouquinho dessa realidade, né? Então, de repente, qual é a empresa que você vai fazer essa entrevista? Que
que tipo de... É uma empresa de moda, por exemplo? É uma empresa, né, alimentícia? É uma empresa... Então, você tem que entender um pouquinho do ambiente aonde você vai propor o teu serviço, é interessante. E conhecer os teus valores, como eu sempre volto lá nessa casinha dos valores, porque... E existe também o básico, o clássico, né? Uma camisa branca, uma camiseta até branca, uma calça jeans bem arrumadinha, uma roupa arrumada, limpa, organizada, né? É o mínimo que se espera ali de um profissional, né? Então, é interessante se atentar um pouquinho para a roupa, porque ela faz diferença. Como não cair no modismo? Querer sempre estar na moda. Como saber que o que está na moda é adequado para o seu corpo? Ana, a gente precisa se conhecer. Eu sempre indico a consultoria de imagem, né? É diferente do meu trabalho. Meu trabalho eu sou estilista, então eu trato mais com o corte do tecido, eu fico na criação, desenvolvimento. Dentro da moda a gente tem muitas áreas, né? Às vezes a gente confunde uma área com a outra, mas a consultoria de imagem, de estilo, é muito interessante. Às vezes nem todo mundo tem acesso. Porém, a gente tem muito material online, a gente tem muita coisa aí na internet. Então, é legal você dar uma procurada, se conhecer. Eu gosto muito de babadinho. De repente, você é mais romântica. Então, você não precisa ficar caricata. Mas você pode incorporar isso até no ambiente corporativo, né? E isso é a sua essência. Então, eu sempre falo, a essência, ela não pode ser corroída ou levada pelo modismo, né? Então, assim, a sua essência é essa, mas está usando couro com taxas. Então, assim, mas eu vou usar isso? Vai ficar legal no meu estilo? Eu vou conseguir segurar esse look todo aí? Né? Interessante. Sempre olhar para dentro. Essa reflexão é necessária. Tainara, você explicou pra gente muito bem sobre estilo, mas como eu descubro qual é o meu estilo? E quem está assistindo a gente também, dá aquela dica de ouro, olha, para você seguir o caminho certo e saber se vestir. Bom, para descobrir o seu estilo, né, a gente volta lá na essência, mas a gente tem as ferramentas, né, a gente tem as consultoras de imagem e estilo, a gente tem muito conteúdo legal na internet, existem 7 estilos universais que você pode dar uma procurada aí na internet, você vai ver várias matérias e vídeos sobre isso. E quanto mais você consumir esse conteúdo, você vai descobrindo, vai colocando a sua essência ali. Eu acho que eu sou mais romântica. Eu acho que o casual eu gosto mais. E você também pode transitar pelos estilos, né, existentes de acordo com o momento da sua vida, né? A gente não precisa se prender, eu falo sempre isso. A moda não é para prender ninguém em lugar nenhum, em caixinha nenhuma, né? Existe uma militância aí que você tem que fazer assim. Eu não gosto disso. Eu acho que a gente precisa se libertar disso e usar a moda como ferramenta para isso, né? Para viver a vida mais leve. A gente muda com o passar dos anos, a gente muda o nosso gosto, nossa maneira de ser. Você acha que esse estilo também pode ser mudado conforme eu vejo minhas imagens da Ana, quando ela começou na TV, eu falo, meu Deus do céu, Senhor amado, tem como apagar tudo isso? A gente vai mudando e isso é perder identidade ou é só um amadurecimento? De forma nenhuma. E não queira apagar isso, porque é a sua história, né? Essa história, ela é legal de ser contada, né? A gente precisa dessa história, esse passado todo mundo tem, né? E a gente precisa dele ali, vivo. Mas essa mudança, ela é necessária, Ana. Eu vejo até a questão da maternidade, né? Como a gente muda, meu Deus, o nosso guarda-roupa muda, aquele momento ali é um momento que os nossos valores mudam, né? Então, sempre focar nessa coisa de voltar, né? E o valor, o que tem valor para você, né? De repente, aquele momento da sua vida, o valor é o conforto.
Então, não dá mais para usar o salto agulha, né? Não. A saia vai descer o comprimento, o decote vai subir, porque aquele momento exige isso, você vai precisar cuidar, né, de um outro ser. Ou outros momentos também, né? Às vezes a gente muda de círculos, ambientes, muda de trabalho e a gente precisa dessa mudança, dessa novidade. Então, é interessante sim mudar um pouquinho o estilo, né? A gente não precisa radicalizar tanto, mas é interessante transitar isso e essas mudanças são maravilhosas, né? Existe uma etiqueta social que é importante para sinalizar como a gente deve ir vestido em alguns ambientes ou ocasiões ou festividades, Tainara? Existe, né? A gente precisa sempre ponderar, sempre entender o que aquele momento pede, né? De repente é um evento, no convite já vem o traje. É um novo emprego, como a gente falou, e ali também você vai ter que se encaixar, né? Então, é interessante sim, a etiqueta social, ela é interessante, ela é importante, né? Porque a gente não vai, né, numa festa junina vestido do mesma roupa que a gente vai para um casamento. Então, a gente precisa se adequar sim, e isso não é ruim. A gente precisa estar adequado para cada ambiente. Isso é maravilhoso. Eu vou aproveitar que você é estilista para você dar algumas dicas para a gente para investir corretamente. Qual tecido, qual material, para quem está assistindo a gente, nossa, mas a grana tá curta, tá tudo muito apertado, tá tudo muito caro, mas eu quero estar na moda, eu quero me vestir bem. Que tecido, que tipo de roupa, que modelagem que você indica para mim, para as mulheres que estão vendo sua entrevista, para ter no guarda-roupa sem gastar muito, mas investir o dinheiro no lugar certo? Bom, os tecidos, eles mudam muito. A tecnologia têxtil, eu sou bem apaixonada por esse tema. E às vezes o tecido, às vezes minha avó fala um nome de um tecido que nem existe mais, porque a tecnologia vai avançando e vai mudando. Mas os tecidos, a construção de um tecido alfaiataria, ela é muito legal. Às vezes tem a base, até a base, eu não gosto de demonizar igual tem gente que não usa poliéster, tem gente que realmente tem alergia. Mas tem gente que não usa mas a gente tem muitas bases boas de tecido de poliéster. A gente tem o alfaiataria, tem tecidos mais leves, crepes leves, que é um tecido que o custo não é tão alto como os tecidos de fibras naturais. Mas também temos as construções de tecidos de fibras naturais que tem misturas. Por exemplo, pode falar da blusa que você está usando? Linda! Sim. Essa blusa, ela é de linho e ela tem uma mistura de linho com viscose, o que deixa ela com um custo mais baixo do que se ela fosse puro linho, né? Então, a gente tem essa facilidade, a gente encontra tecidos com a mesma estrutura do linho puro, porém, o linho com viscose tem a mistura, é fibra natural, a viscose é fibra natural, é fresquinho, é leve, você vai conseguir usar no calor e tudo mais, porém, tem um custo-benefício legal, então você consegue. Então, dá aquela pesquisadinha, entrar na loja, não tenha medo de entrar na loja. Eu falo isso, eu já entrei em lojas assim que eu falei, gente, eu nunca vou conseguir comprar nada aqui. Mas entra ali na loja, coloca no seu corpo. Porque de repente nem é tão caro assim. Às vezes você colocou no corpo, você viu que, meu Deus, veste como uma luva. A durabilidade é diferente, então acrescenta valor na peça, né? Então é interessante ousar nisso daí, entrar em lojas diferentes, provar as peças, entender um pouquinho das fibras ali, o que é fibra natural, o que é fibra sintética, é interessante, mas a construção de alfaiataria é bem interessante para quem quer algumas peças clássicas no guarda-roupa. Com essas misturas que eu falei para você, você vai conseguir achar peças acessíveis. Isso é ótimo, porque essa camisa que eu estou maravilhosa, uma estilista que desenhou, eu gosto de roupas que podem ser versáteis. Exatamente. Eu, no dia a dia, não uso salto. É só aqui para receber meus convidados. Então, eu gosto de roupa que me permite colocar um tênis, uma sapatilha, coisas que me deixam mais confortáveis.
Mas a moda tem se preocupado muito com a sustentabilidade, Tainara. Tem esse olhar que a gente não precisa ter tudo no guarda-roupa. É só fazer como você ensinou agora, investir no certo, em peças pontuais. O consumismo caiu de moda. Exatamente, caiu de moda. Assim, eu vou ser um pouquinho aqui, ó, um pouco diferente na minha resposta aqui para você sobre esse consumismo, porque é o seguinte, nós não precisamos ser totalmente extremistas. Então tem aquele grupo de guarda-roupa cápsula, guarda-roupa agora o pessoal tá falando muito dos neutros, eu só tenho tipo 2 calças e 3 blusas neutras. Eu acho que esse extremismo também te prende. Talvez não seja tão interessante, né? É legal você não precisa exagerar no consumo para ficar elegante e não precisa exagerar na falta dele ali para tirar tudo isso, né? Eu acho que a gente pode ter o equilíbrio. Como tudo na vida. Como tudo na vida. E quando a gente fala de imagem pessoal, muitas vezes a gente só pensa na roupa, mas a maneira que a gente apresenta o cabelo, a maquiagem e os acessórios que eu vi que você trouxe aqui pra gente, legal. Eu quero que você comente como eles são importantes e podem ajudar nessa variação de uma mesma peça, só que ela ser apresentada de forma diferente por causa dos acessórios. Ana, faz toda a diferença os acessórios no look, tá? Às vezes uma t-shirt básica com alfaiataria, o legal da moda agora, essa desconstrução, eu gosto bastante. Você coloca uma calça alfaiataria com um tênis e uma t-shirt e vai no acessório, coloca uma corrente, coloca um lenço. Mostra o lenço pra gente. Olha o lenço que tá lindo. super em alta. Tá super em alta e é um acessório lindo. Baixíssimo custo, o custo é baixo, de repente você tem aí várias peças em casa, não quero investir muito. Compra o acessório, é uma excelente aquisição para você dar uma repaginada nos seus looks e sem gastar muito. Eu vi né? que você colocou cintos também, Tainara. Cinto muito interessante. O cinto é outra opção excelente, vai dar outra cara no seu look, aqui, né? Olha que lindo esse cinto. Ele é um cinto em couro mesmo, mas tem durabilidade legal, porque eu gosto muito da onça, né, do animal print. Dá pra perceber, né, Ana? Pela escolha do look. E eu acho que é super... Eu falo que animal print não é tendência, assim, ele é atemporal. Ele sempre é atemporal, ele sempre permanece. Atemporal, então pode investir na oncinha. E é legal porque dá uma carinha. Tainara, eu não uso uma camisa de onça de jeito nenhum, mas um cinto de onça, às vezes entra. Você tá na moda, mas usando o acessório a seu favor. Bem interessante. Assim como o elo, que eu vi que você colocou aqui, é lindo. você taca numa blusa básica. Uma cara bem legal, de repente. Se eu abrir essa camisa, Ana, e colocar, fica bem legal, sabe? Dá uma outra cara bem pra diferente. Você usar. Exatamente. Tem um mais delicado, isso. Que também fica... olha só, uma mesma camisa, exatamente. Você pode mudá-la dependendo tá usando do acessório. muito esses aros agora, que é um acessório que não tem um preço elevado, né? Dá para investir pouco e adquirir uma peça de tendência. Legal. Você falou sobre o guarda-roupa multifuncional, que muitas vezes a gente só pensa no cápsula ou no neutro, mas é bom investir no multifuncional. Quais dicas que você dá pra gente? Você já deu do acessório, mas o marrom é a cor da moda, é a cor do momento. Exatamente. O marrom combina com o quê? Para quem investiu numa calça ou numa blusa marrom, ficou em dúvida, como que ele pode transitar ali no guarda-roupa da pessoa? Ó, bem legal essa pergunta. O marrom, todo mundo nunca mais vai esquecer. Deus é perfeito em tudo que faz, né? E o marrom está na natureza e está junto com todas as outras cores. Então, quando a gente olha para a natureza, o belo, ele está junto, né? O verde é uma ótima opção também. Às vezes eu tenho as minhas clientes lá, mas o verde eu uso com o quê? Você usa com todas as cores. E o marrom é a mesma coisa. Ele tá junto na natureza com as flores. Imagina as cores, todas as cores. Então você consegue misturar o marrom com pink, com rosa, com tons mais claros e mais escuros. Ele é uma cor bem base mesmo.
pode se jogar, não tenha medo, que ele vai ficar clássico e chique. O marrom daria com azul marinho? Daria com azul marinho, com meu fica lilás. Lindo, daria. Então, com essa base aqui, eu já consigo construir mais 4 looks aqui. O marrom fica lindo com rosa, eu acho lindo o marrom com rosa, até o tom mais pro pink. O marrom até com verde, com azul, acho lindo o marrom com azul. No caso o marinho, mas os tons mais claros também fica muito bonito. Então, pode ir por essa ótica da observação da natureza que vai dar certo. E isso eu posso fazer com todas as outras cores, Tainara? Quando eu preciso ir no evento, tô sem grana para gastar, com um look completo, eu posso abrir meu guarda-roupa e falar, bom, essa blusa eu posso ir na loja, investir numa saia ou numa calça, ela dá com tal cor, é ir pesquisando a cor que dá certo para mim, a combinação que dá certo para mim, dá para você também? Ou vai de pele a pele, identidade de cada um? Existe a coloração pessoal, né, que é feito por profissionais, consultoras de imagem e estilo. Porém, quando você coloca uma roupa e você gosta demais daquela cor em você, geralmente aquela é a cartela boa para você, aquela cor tá no seu tom. Então, essa observância que a gente vai fazendo ao longo do tempo, a gente vai já ficando com esse senso, sabe? Geralmente, eu fiz o teste de coloração e é tão legal porque as cores que eu já gostava muito estão na minha cartela. Então, assim, às vezes eu não tenho condições de fazer esse teste, assim, mas assim, vai no feeling. Vai no que você se sente muito bem com aquela cor, geralmente pode dar bem certo. A gente está terminando. Deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente sobre a importância da moda, do autocuidado e da nossa imagem. Bom, minha gente, eu acredito muito que a moda ela vai muito além, né, do que apenas a futilidade de uma roupa, né? Ela externa sentimentos, ela mostra o que a gente está sentindo, ela fala coisas sobre a gente que às vezes a gente nem externou ou falou, abriu a boca para falar. Então a gente pode sim dar uma atençãozinha para ela, prestar atenção no look que a gente está saindo de casa. Eu acho que é bem interessante e até para alcançar objetivos que às vezes a gente deseja, novos cargos. Então vamos dar essa atençãozinha que de repente uma alteradinha ali no look vai fazer toda a diferença. Eu adorei aprender a usar a moda a meu favor. Muito obrigada, Thay. Muito obrigada. Este foi o Rede Vida Serviço. Moda vai muito além de futilidade, de consumismo, é empoderamento. Aproveite esse programa para aprender a se vestir e se valorizar. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.